Olá, gente. Aqui é o professor Mauro, da UFOPA. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundações 2. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre estacas. Desculpa. Nessa aula a gente vai ver uma série de tipos de estacas, algumas aplicações, vantagens e desvantagens. Beleza? Então bora lá. Primeira coisa, qual é a definição de estaca? Eu acho que muitos de vocês já viram aí no dia a dia alguns tipos de estaca em algumas obras, né? Elas podem ter formatos diferentes, né? Geralmente elas são quadradas, circulares ou metálicas, né? Mas há situações que elas têm seções diferentes. Por exemplo, isso daqui é uma seção hexagonal, né? Acho que é hexagonal. Tem seções que são perfis ou vazadas, fechadas, e circulares vazadas, né? No caso de estacas metálicas aí, tubulares. Então, como definição, vamos dizer assim que são elementos esbeltos, com seções cilíndricas ou prismáticas, né? No caso aqui pode ser qualquer prisma, gravadas ou confeccionadas no próprio solo, né? Em loco. Que podem ser de madeira, de concreto ou aço. Elas são alocadas no solo para demarcar limites, né? No caso aqui eu estou falando de estacas, daquelas estacas de pequeno porte, né? No caso, para demarcar limite de terreno, no caso. Ou sustentar uma estrutura, que é o nosso caso de estudo aqui para a disciplina de fundações. Elas podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, né? Esses seriam os termos técnicos aqui. Pré-moldadas ou moldadas no local. A definição de profundações profundas pela NBR 6122, né? São aquelas cujo mecanismo de ruptura de base não atinge a superfície do terreno. A gente aprendeu isso aí nas fundações 1, no qual a gente tinha superfícies de ruptura. Deixa eu apagar aqui. Cadê? Acha. Bom, a gente tinha superfícies de rupturas bem definidas, né? No caso, quando a gente estava falando aqui de sapatas, a gente tinha três zonas de ruptura, lembra? Uma zona aqui, a gente vai chamar de zona um. Aí tinha uma outra zona aqui, que era a zona 3 e tinha um estupadinho aqui, digamos assim, né? Então a gente conseguia perceber que tinha ruptura aqui quando o solo aqui subia, né? Que eu chamava de ruptura generalizada. No caso das fundações profundas, a gente não consegue perceber isso, beleza? Então vamos considerar uma fundação profunda aquela cuja base está implantada a mais de duas vezes a sua menor dimensão, ou pelo menos 3 metros, né? No caso, menor dimensão, o que a gente entende como menor dimensão? No caso, eu tenho uma seção aqui de uma estaca, né? Digamos que aqui seja, sei lá, 30 centímetros. Geralmente elas são quadradas, mas vou dizer que aqui é 20 centímetros. Então, a menor dimensão seria o 20 aí, 3 vezes 20, seria 60 centímetros e tal. Teria que ser maior que isso, né? Enfim, ou 3 metros. Elas são projetadas para transmitir a carga ao terreno pela base, né? Aí que a gente vai chamar isso de resistência de ponta ou resistência de base, tá, gente? São duas parcelas de capacidade de carga que a gente vai ter, ou pelo fuste, né, que vai ser a resistência lateral ou atrito lateral, ou por uma combinação das duas, né? Eu posso ter elas separadas ou as duas trabalhando simultaneamente. As fundações profundas dividem-se em três categorias: estacas, tubulões, né, e caixões. Essa parte que a gente já viu, né? Nessa aula a gente vai se atender só a parte de estacas. A classificação das fundações profundas. Elas podem ser, vão ser elementos estruturais esbeltos colocados, né, no solo por cravação. O que é a cravação? Bate-estaca, né? Tipo, tem um peso caindo ali, né, sobre a estaca e ela vai sendo introduzida na massa de solo. Ou vibração,
ou por escavação. Então, são essas três situações, quatro situações: escavação, prensagem, vibração ou escavação. Ou de forma mista, né? Dois ou mais processos podem acontecer ao mesmo tempo, dois desses processos aí. Tem a finalidade de transmitir carga ao mesmo, né? No caso aqui o terreno, seja pela resistência de sua extremidade inferior, ponta, ou pela superfície lateral, né? Então veja, por exemplo, nesse esquema aqui a gente consegue perceber que tem algumas reações. Tem a estaca carregada, né? Por exemplo, essa barra aqui de cinza, né? Que eu estou passando o mouse, é a estaca, e a estaca é carregada por um carregamento axial P no topo dela. Então, há de ter uma reação, né, do solo para suportar esse carregamento. Essa reação vai estar aqui na ponta da estaca ou na base, que a gente vai chamar de resistência de ponta, e vai estar aqui em volta, né, na lateral da estaca, que a gente vai chamar de atrito lateral ou resistência lateral. Tá bem? Então, a depender de como isso aí vai funcionar, né, as situações, as escavações, essas reações podem mudar momentaneamente. Nessa outra imagem aqui é possível ver uma escavação, né? Dá para ver aqui que tem uma escavação, que a diferença de nível de terreno aqui, ó, por exemplo, dessa parte de baixo é menor do que a parte lá de cima. E usaram-se como contenções, né, dessa massa de solo, para que esse solo não desmorone, estacas, né? Dá para ver que são estacas circulares que estão espaçadas aqui. Geralmente esse espaçamento é o mesmo diâmetro de uma estaca. Então a gente vai chamar isso aqui de cortina, tá bom? Então, em cima da cortina tem uma viga aqui solidarizando o topo de todas as estacas. Geralmente essas estacas elas vão compor um grupo de estacas, né, que vai ser responsável por suportar o carregamento de uma coluna de pilar, ou uma estaca isolada, né? No caso tem um bloco aqui sobre a estaca, né, semelhante ao que acontece nos tubulares. Esses blocos de estacas podem ter uma, duas, N estacas, né? N estacas. E a gente considera geralmente que o carregamento é transmitido integralmente para as estacas, né? Então, um bloco sobre estaca a gente vai chamar de bloco de coroamento. Então, na realidade, existem duas situações: a situação idealizada e a situação que realmente ocorre, né? A situação idealizada é considerar que o carregamento todo é transmitido do bloco para as estacas, né? Considerando que não há contato aqui do bloco com o solo. Mas na realidade o que acontece é o seguinte: esse bloco está em contato com o solo, né, e com as estacas. Então parte desse carregamento vai para o solo, nessa parte superficial, e outra parte vai para as estacas. Aí a depender de qual que vai, se o carregamento vai mais para as estacas ou para o solo, depende muito da rigidez ali daquele material, né? No caso, material solo. Então, quando isso acontecer, levar em conta que as estacas e o solo estão sendo carregados, a gente vai chamar de radier estaqueado. Tá bom? Então, ó, pela definição, aquela formada pela conjugação de elementos estruturais de uma fundação superficial e de uma fundação profunda, né? Essa aqui é a definição de radier estaqueado, fundações mistas. São exemplos desse tipo de fundações, estacas, né? T, as estapatas, né? Caso digamos assim, o radier sobre estacas e o radier sobre tubulões, né? Semelhante ao que eu já comentei aqui. A escolha do tipo de fundação. Qual é o melhor tipo de fundação? Vai depender, né, da situação que a gente estiver trabalhando, da investigação geotécnicas e das capacidades de carga superficial ou da magnitude de carregamento que aquela edificação vai transmitir para o solo, né? Então, vou ressaltar que cada obra tem suas peculiaridades. Portanto, para cada projeto deve ser feita uma análise de maneira individual na investigação geotécnica, como orientação geral a descrição de quanto tipo de fundação escolher no projeto deve passar pelo julgamento de dois importantes parâmetros, né? O que a gente vai adotar isso aí? Menor custo, com qualidade e segurança, e menor prazo de execução, né? No caso, segurança aqui é o primordial. Então, a gente vai depender da magnitude, mas digamos essa estrutura aqui, né? Ser um prédio. Digamos que seja um prédiozinho assim de 10 pavimentos. Então, se os solos nas camadas mais superficiais têm uma capacidade de carga baixa, né? Vou ter que procurar profundidades maiores. Então, passou de 3 metros, eu vou ter que começar a pensar no uso de estacas ou tubulões, né? Fundações profundas. As estacas elas são classificadas, né? Madeira, concreto e aço, né? São os três principais aí, os três principais materiais de quais são feitas as estacas.
A classificação de acordo com o método de execução, né? Estacas de grande deslocamento, cravadas, pequenos deslocamentos e sem deslocamento, são as escavadas, né? Então a gente pode chamar assim: grande deslocamento, pequeno deslocamento. Toda vez que falar de deslocamento, gente, é como se estivesse empurrando o solo lateralmente e para baixo, quando eu estou fazendo uma cravação. Então, essas grandes deslocamentos são de madeira, de concreto e de aço, né? Casas pré-moldadas, cravadas com percussão, né? Que é batistaca, ou prensagem, né? No caso, uma peça, né? Que vai empurrando assim, sem quedas. Ou moldadas em situ, né? Que são do tipo frank. As de aço pode ser tubos de ponta fechada ou não, né? Pequenos deslocamentos são as estacas de perfis de aço ou concreto. Nessa, no caso é de concreto, estou falando de moldadas in situ com pré-furo, né? Ou pré-moldadas com pré-furo também, né? Então, pode ser moldadas ou pré-moldadas, do tipo Strauss e raiz. Então, note bem esses nomes, daqui a pouco a gente vai entender o que são eles. Então, a cravação aqui, por definição, percussão, método mais comum, né? Prensagem com esforço na fundação, aparafusamento de pouco usado aqui no Brasil, né? No caso, semelhante como se fosse uma broca, né? Semelhante a um parafuso. Escavação, não suporta sem escoramento, é suportada por lama bentonítica, né? Lama bentonítica é um material, um fluido, né? Digamos assim, que é rico no mineral, no argila mineral chamado Monte Morilonita, né? Que forma as bentonitas e que são responsáveis por estabilização de solos. É suportada por encamisamento e misto, né? Parcialmente escavado, fase inicial e parcialmente gravado. E as sem deslocamento são as estacas escavadas, né? São geralmente de concreto, ferramenta rotativa, né? Sem suporte, com uso de lama, com revestimento, e diafragma com uso de lama. Então são esses três tipos assim, de grande deslocamento, pequenos deslocamentos, né? E sem deslocamentos. A classificação de acordo com o método de execução, né? Execução por estacas de atrito em solos granulares muito permeáveis, né? No caso de areias, a gente vai falando de areias, indicadas para solos granulares muito permeáveis, onde a maior parcela da carga é transferida ao solo, se dá pelo atrito lateral, né? Pelo fato de sua instalação ser feita por cravação muito próximo umas das outras, reduzindo a porosidade e a compressibilidade do solo, né? As estacas escavadas, geralmente, elas funcionam como se estivesse compactando o solo, tanto lateralmente quanto embaixo aqui da ponta da estaca. A classificação de acordo com o método de execução, né? Estacas de atrito em solos finos ou baixa permeabilidade, no caso, falando de solos, estou falando de argila, que a transferência é dada pelo atrito lateral. Todavia, né, seu processo executivo não provoca a compactação do solo, né? Então, a diferença lá é que não tem a compactação do solo. E quando a gente está falando assim de estacas que trabalham só por atrito lateral, a gente vai chamar essas estacas de flutuantes, geralmente em solos argilosos, né? No qual a gente consegue a capacidade de carga do conjunto, né, do sistema estrutural de fundações, apenas pelo atrito lateral, né, sendo a resistência de ponta muito baixa. E também vai existir as estacas de ponta, né, no qual eu já tenho uma alta capacidade na ponta da estaca e o atrito lateral também, mas só que a capacidade de carga da ponta é muito maior. São aquelas que transferem a carga de uma camada de solo resistente, camada de suporte, situada a uma profundidade considerável abaixo da base da estrutura. Nesse caso, a parcela de atrito ao longo do fuste tende a zero, né? Digamos assim. Dá para ver aqui que tem uma estaca, né, que é emendada com diferentes perfis metálicos. Então é possível ver aqui, ó, que elas são diferentes, né? Tem as abas diferentes, no caso é um perfil I, digamos assim. Digamos que seja isso aqui, ó, né? No qual, gente, a alma, né, digamos assim, ó, essas aqui são as abas, né, ou mesas. Aqui é a alma. A alma desses perfis são todas do mesmo tamanho, só mudando o tamanho das abas, beleza? Então, esse aqui trabalha por estaca de ponta. Então, no caso aqui, ó, está considerando que o carregamento está só aqui na ponta, né? Desprezando o atrito lateral ou imaginando que ele não exista com tanta eficiência.
Por quê? Valores de NSPT baixo aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Isso aqui são os valores de NSPT. Então, 1, 3, são valores pequenos. Aqui também, ó. Então, matriz lateral é pequena. Vamos lá para primeiro, né? Estacas de madeira são confeccionadas com troncos de árvores retilíneos, né? Preparado nas extremidades, no caso o topo e a ponta aí dessas estacas de madeira são preparadas, colocado algum anel metálico, alguma ponteira, né? Para proteger isso daí na hora durante a cravação, para não ter problemas, né, de esmagamento. São limpos na superfície lateral quando são usados em obras permanentes, passam no processo de tratamento, né? É normal fazer isso quando usa madeira, né? Geralmente tem que fazer algum tratamento. São estacas empregadas no Brasil praticamente para obras provisórias, né? São tipos de estacas de uso altamente bastante, né? Tá meio redundante aqui, né? Deixa eu dizer assim, seja só bastante restrito no país, em razão das questões de natureza ambiental, né? Porque né, há um forte controle do IBAMA quanto à exploração de madeira atualmente no país, né? Isso aí entre muitas aspas. Embora permaneça ainda a prática ilegal de comercialização de madeira aqui na nossa região, né? No norte do país. Ocorre muita exploração aí, né? Mas geralmente não para fazer estaca. Como eu falei para vocês, as estacas elas podem ter um reforço na ponta, ou não, né? No caso aqui metálico, e no topo. Geralmente tem um anel metálico aqui no topo da estaca. Então a gente vai chamar a estaca de madeira sem e com reforço de ponta, né? No caso, essa parte aqui. Quais as principais vantagens? Duração ilimitada quando submersa, né? No caso, se tiver ficar sempre dentro da água, elas duram bastante, né? Ou então ficarem totalmente secas. Facilidade de manuseio, corte, preparação para a cravação e após a cravação. Desvantagem. Ser submetido à alternância de secura e umidade, né? No caso aqui, fase de umedecimento e secagem, né? Tipo, digamos assim que é uma estaca de madeira, né? Que nem uma ponte. Aí ela está sob o efeito aqui da variação do nível d'água, né? Há um certo tempo aqui que o nível d'água está aqui e outras ele está aqui, né? Então, se há uma variação nesse trecho aqui, ó, de umidade. Então, há momentos que está totalmente submersa, há momentos que está na parte seca. Então, essa sequência de umedecimento e secagem acaba promovendo, né, uma deterioração da estaca, né, então da madeira nesses pontos. Apodrecimento por presença de vegetais, né, pode ser atacado por agentes biológicos, ataque de termitas ou cupins, né, menos frequentes, e ataque de brocas marinhas, no caso aqui, né, estão falando de estacas em mares, né, no caso obras marítimas. Nesse exemplo aqui trouxe um exemplo lá de Veneza, né, no qual essas edificações aqui estão apoiadas sobre estacas de madeira e elas são bem antigas, né? Então por que que elas conseguem ficar ainda essas obras em pé, né? Digamos assim, com bom estado de conservação. Porque as estacas que suportam essas obras, mesmo sendo de madeira, se encontram totalmente submersas. Agora, quando a gente tem variação de temperatura, de umidade, ou então nenhum tratamento, acontece isso, apodrecimento, né? Nem semelhante aqui, e a proliferação também de alguns agentes biológicos aqui, micro-organismos e tal. E acabam corroendo, né? Ou então provocando apodrecimento desse material. E provocou apodrecimento, né? A capacidade de carga aqui é perdida. E a estaca acaba sendo rompida e não serve mais para a função da qual ela foi dimensionada. Outro estado é o tipo de estaca de aço, né? As vantagens das estacas metálicas ou de aço são encontradas em diversas formas, desde perfis laminados, né? Que está falando aqui de laminado, sem solda, gente, tá? Então, quando não tem soldas, ou soldados, até tubos, né? Tubos. Entre perfis laminados estão os trilhos ferroviários, né? No caso, esses daqui. Os trilhos ferroviários são utilizados depois de retirado das ferrovias, né? Então, a gente consegue reaproveitar
Os perfis podem ser usados isoladamente ou associados em duplos ou triplos, né? Semelhante a isso aqui. Beleza? Aqui duplo e aqui triplo. Então a gente pode transformar isso aqui numa única estaca. As principais vantagens são as transversais de várias formas, né? Permitindo adaptações a cada caso. Capacidade de carga mais elevada por área de seção transversal, né? Facilidade de transporte e de manipulação, resiste à tração e compressão. Facilidade para corte com maçarico e soldagem. Os pedaços, né, que sobram das estacas podem ser reaproveitados, coisa que não dá para fazer nas estacas de concreto, nem na de madeira, né? Podem ser utilizados aços resistentes à corrosão em casos especiais. No Brasil, né, como desvantagem, o custo é bem elevado, o custo do aço é elevado, né? Então, geralmente, esse tipo de fundação é uma fundação cara. Os efeitos da corrosão sobre o tempo de vida útil, né, pode ocorrer. Então, no dimensionamento desse tipo de fundação, a gente geralmente desconsidera 1,5 mm aqui do perímetro, né? Então, por exemplo, digamos que fosse uma estaca quadrada, né? Eu vou descontar 1,5 mm de cada um dos lados. Então, em vez de eu usar essa seção toda, eu vou usar essa menor. No caso aqui, estou descontando 1,5 mm. Mesma coisa para cá. Para garantir, a gente considera que essa parte pode ser corroída, então a gente já desconsidera no dimensionamento. Por fácil, né, pessoal? Portanto, esse valor é desconsiderado na área de ação transversal, isso que eu estou falando. Executando-se as estacas que dispõem de proteção especial, de eficiência comprovada contra a corrosão. No caso, aí tem que ser garantido pelo fabricante. Aí as desvantagens, né? O maior trecho enterrado, estacas metálicas com trecho desenterrado, caso aqui, ó, semelhante ao que acontece com madeira, então, a madeira exige uma proteção especial. Dessa forma, faz-se proteção desde a cota da erosão até o bloco, no caso, essa região toda aqui. No caso, o que está acontecendo aqui? A proteção, para esse caso aqui, é a proteção de concreto. Dá para ver que tem um perfil aqui dentro, né? E esse perfil foi concretado. A outra situação seria isso daqui, uma estaca de concreto com a armadura. No caso, a armadura é protegida pelo concreto. Semelhante que ocorre nos outros elementos estruturais. Aí dá para ver aqui o tipo de estaca, né? Essa aqui é uma estaca do tipo prancha para contenção, né? Dá para ver que tem água aqui dentro, né? Então consegue ser estanque. Tá? Aqui os trilhos que eu mostrei para vocês, que podem ser soldados ou não. Aqui um perfil laminado. E aqui a emenda, né? Dá para ver que a emenda aqui, ó, é feita pela alma, né? É soldado às abas, né? E nessas abas é feito algumas talas, né? Digamos assim. Então é colocado aqui também. E assim a gente consegue dar prosseguimento na cravação, né? Aumentando aí o comprimento da estaca, mesmo modificando as abas, sendo a alma mesmo tamanho. As estacas de concreto devem ser as mais fáceis de ver, né? No caso aqui, de todos os materiais de construção, o concreto é o que mais se presta à confecção de estacas, por causa da sua resistência perante agentes agressivos e pela sua estabilidade diante de processos alternados de secagem e umedecimento. Então, o problema de secagem e umedecimento que a gente tem tanto para as estacas de madeira quanto para as estacas de aço, né, no caso proteção aí para corrosão, a de concreto a gente não tem esse problema. Além disso, com o concreto é possível a execução de estaca tanto de pequeno quanto de grande capacidade de carga, né? Então a gente pode variar a seção. As estacas de concreto são divididas em duas categorias: pré-moldadas e moldadas em loco, né, no solo. As estacas pré-moldadas podem ser de concreto vibrado, centrifugado ou por extrusão. Vejam, aqui quantas armaduras. Armaduras das estacas pré-moldadas podem ser em concreto armado ou concreto protegido, né? Então dá para ver aqui que aqui tem uma seção maciça, né? Aqui também, com os cantos aqui arredondados, aqui seção circular vazada, seção aqui no caso aqui tem o octagonal, né? No caso, nesse caso. Então ela pode ter a ponta tanto reta quanto afunilada, né? Pode ser tipo vazado ou não.
As vantagens: boa qualidade de concreto, pode-se fazer controle de concretagem, né, controle tecnológico. Os agentes agressivos encontram-se no solo, não agem sobre a cura do concreto, né? Então o concreto consegue ali fazer esse processo de endurecimento com a idade. Segurança na passagem de camadas de solos muito moles, né? A gente tem problema aqui com camadas muito resistentes. Então, ó, as desvantagens: dificuldade na adaptação às variações do terreno, tipo, visto que se a profundidade em que se encontra a camada resistente não for relativamente constante, e se a previsão de comprimento não for feita cuidadosamente, será enfrentado problemas com cortes ou emendas de estacas, ocasionando prejuízos econômicos da obra. Então, veja, então, por exemplo, se eu tenho um perfil de solo que é assim, digamos que abaixo dessa linha vermelha seja uma camada de solo resistente. Então, se eu digo que as minhas estacas vão ter todas 10 metros, digamos que 10 metros é aqui, nesse trecho aqui vai ter menos que 10 metros. Esse trecho aqui vai ter menos que 10 metros. E digamos que as estacas são vendidas a cada, sei lá, 5 metros. Então aqui eu teria a emenda de duas, né? Aqui pode ser que eu tenha que fazer uma e um pedaço, e esse pedaço não está na modulação. Então isso pode ser problema. Então por isso que é importante saber a investigação geotécnica para saber se tem variação do perfil. E em função disso, dimensionar o comprimento das estacas. Dificuldade na adaptação de variação do terreno, isso aqui a gente já viu, né? Tá duplicar. Casas pré-moldadas de concreto protendido são estacas usadas para suportar cargas elevadas com comprimentos longos. Essa categoria de estaca pré-moldada possui as seguintes vantagens, né? Elevada resistência à compressão, tração e flexão composta, né? Maior capacidade de manipulação, transporte, levantamento e gravação, porque ela é protegida. Pequena fissuração, emprego vantajoso de proteção excêntrica a fim de aumentar a resistência à flexão, no caso aí de estacas com momentos, né? Emprego efetivo das estacas indefesas para absorver impacto de navios e obras portuárias, no caso aí de pias e tal, pontos. Elas podem ser do tipo circulares, né? Aqui tem um bate-estaca, né? Cravação. E aqui dá para ver esses ganchinhos aqui, ó, que são utilizados para o transporte das estacas. Então, as estacas, gente, além de trabalhar na vertical, durante o processo de cravação, né, e de trabalho, de serviço, durante o transporte elas funcionam como vigas. Então, por isso é importante de mencionar. Então, elas vão funcionar como vigas assim, onde esses apoios são semelhantes a onde está pendurado aqui, né? No caso, as estacas estariam penduradas aqui por um guindaste, uma máquina, né? Então, ela funcionaria como uma viga, né? Com dois balanços. E apoiada com dois balanços. Então, é importante ter armadura aí, porque no momento de transporte, ela, em vez de trabalhar compressão, ela trabalha flexão. Caso estacas concreto moldadas em loco, né, a qualidade das estacas moldadas em loco depende fundamentalmente da habilidade e do equipamento disponível e da competência da equipe executora. A maior vantagem desse tipo de estaca sobre as pré-moldadas é a execução da estaca com comprimento estritamente necessário, né? No caso, eu consigo fazer comprimentos variáveis, evitando emendas. Quanto à capacidade de carga, as estacas moldadas no solo podem oferecer valores maiores do que as pré-moldadas, dependendo do tipo aí de estaca. Existe variedade muito grande de estacas moldadas em loco, né? A gente vai ver aí algumas. Então, ó, ela pode ser a primeira, tipo broca, né? Segundo Veloso e Lopes 2002, é considerada a estaca mais rudimentar usada no Brasil, sendo executada geralmente com trado manual. Empregada em obras de pequeno porte, seus diâmetros são normalmente de 20 a 50 centímetros. Essas estacas aí, elas têm baixa capacidade de carga, tá? Por conta que a execução dela é feita manualmente, aí o controle de, de escavação também não é tão alto. Então a capacidade de carga dela é geralmente baixa. Então geralmente usada para obras pequenas, casas e tal. Então como é que funciona, né? Vai começar fazendo uma vala, depois começa a aumentar essa profundidade dessa vala e depois vem com o trado, né? No caso, isso aqui é o trado. Aqui é a arte do trado. Depois que faz atinge o comprimento que é necessário, ocorre concretagem e depois colocação da armadura. Essa é a execução da estaca escavada manualmente, ou estaca broca.
né? Semelhante que ocorre aqui nessa figura. Tem escavação, contrato manual, ou apilamento, né? Apilamento do fundo, dá para fazer esse daqui, porque te garante que essa parte aqui não ocorra recalque, né? Mas só que esse controle não é muito preciso. Corre concretagem, depois colocação da armadura. Aqui tem um tipo de estaca que pode ser broca, mas só que agora contrato mecânico, né? Essa aí já tem uma execução maior, geralmente utilizada para fazer contenções. Então dá para ver aqui, ó, que tem estacas do tipo broca, né? Aí separadas geralmente pelo mesmo diâmetro da estaca. E aqui uma viga, né? Uma stronca e tal, solidarizando isso aqui, essas estacas. E dentro por um operário em processo de escavação. As estacas do tipo Strahl, né? As operações envolvidas na execução de uma estaca Strahl inicia-se pela descida de um tubo, cujo diâmetro vai determinar o diâmetro da estaca, né? Após atingir essa corda desejada, esse tubo com cerca de 75 centímetros de concreto úmido no qual é apiloado, né? No caso aqui é uma estaca para deslocamento. E como é que funciona? Vão existir umas partes aqui do processo, vai ser uma camisa metálica que vai definir a dimensão da estaca, né? Vai precisar água, vai ter uma bomba, uma piteira, né? No caso aqui um balde, que a gente vai chamar de sonda. E essa estaca começa a ser escavada, né? No caso que dá para ver a sonda, né? O tripé aqui e o operário fazendo. Essa daqui vai o quê? Vai subir e descer essa sonda. No caso aqui tem um videozinho. Desce uma sonda para retirada da terra. O tubo é travado junto à sonda para avançar na perfuração. Durante o processo, esporadicamente são jogados baldes de água para facilitar a descida do tubo. Para a limpeza da sonda, ela é destravada do tubo. Através de um orifício próximo à extremidade superior da sonda, é feita a retirada da terra. Enquanto a perfuração do solo é finalizada, o concreto começa a ser preparado. O concreto é despejado por dentro dos tubos através de um funil. O soquete tem de 200 a 300 quilos. Ele desce pelos tubos e apilou o concreto, formando na base da fundação uma espécie de bola, também chamada de cebola. O encaixe dos tubos são feitos por resqueamento. São encaixe conhecido mais como macho e fêmea.
Após a concretagem da fundação e a retirada dos tubos, é feita a retirada da lama no topo da fundação. Nesse caso, a fundação trabalha só com pressão, por isso, só existe No caso aqui, gente, a fundação trabalhando só com pressão, não há necessidade de estribos. Então, ele está colocando só armadura longitudinal para ser feita a ancoragem aqui com um bloco ou com um pilar, no caso. Geralmente um bloco. Outro tipo é o estaca franca, né? A característica mais marcante da estaca franca é a existência de uma base alargada, no caso na fundação, né? No caso da estaca. No caso, ela é feita apiloada. Isso aqui tem um pilão, né? Que vai fazendo deslocamento aí de uma massa de concreto. Então veja como é que funciona aqui. A gente põe uma certa quantidade de concreto na ponta. E esse concreto vai sendo apiloado aqui, ó. E a estaca vai sendo cravada junto com uma camisa, né? Então a gente vai fazendo uma base alargada. Então há o deslocamento de solo que tem ali e depois é feita a concretagem. Semelhante a isso. Então a gente tem uma resistência aqui de ponta maior, né? Um deslocamento. Então essa é a situação da estaca Frank. Uma estaca de deslocamento. Outro tipo são as estacas escavadas. Estacas escavadas caracterizam por serem moldadas no local. Após a escavação do terreno, é retirado do material enchendo-se a perfuração de concreto, tendo ou não alargamento da base. Essa perfuração pode ser feita utilizando sondas específicas para retirada de solo, né? Perfuratriz, rotativas ou ainda tratos manuais ou mecânicos. São, portanto, estacas sem deslocamentos. Então, ó, as estacas escavadas. A situação local determinará se a perfuração terá ou não suas paredes suportadas, né? No caso aqui, fazer o revestimento ou uso de lama, né? Para garantir a estabilização, no caso aqui de solos arenosos. O suporte pode ser um revestimento metálico, que é recuperável ou perdido, depende da situação, ou lama, né? Betonítica. Então aqui há alguns exemplos de trado e tudo mais para escavação. Estacas escavadas, vale lembrar, quando elas têm diâmetros muito grandes, a gente vai chamá-las de estacões, né? Semelhante ao que ocorre com os tubulões. Então, tipo, um furto de um tubulão que não é alargado, né, a gente vai chamar de estacão. Então, geralmente, esse diâmetro geralmente vai ser acima de 70. Tá bom? É um processo de escavação semelhante ao que ocorre com os tubulões, é um trado, um manual. Geralmente é trado. Aí pode ser com circulação de água ou uma broca, né? Um trado. Veja.
Então, gente, aí tive uma execução de uma estaca escavada, né? Um estacão, no caso. Quais são as principais vantagens, né? Pouca perturbação, vocês viram lá que não teve vibração, cargas admissíveis elevadas, no caso de estacas de grande diâmetro, adaptação fácil à variação do terreno, conhecimento do terreno atravessado, né? Tipo, porque vai tirando o material de lá. Desvantagem, requer investimento vultuoso em aparelhagem, vocês viram lá que no caso dessa situação de uma estaca de grande diâmetro, precisa de um aparelho mais robusto. Canteiro de obras mais difícil de manter, né? Porque há situações e há emprego de maquinários mais com maior custo, né? Tanto de aluguel quanto de aquisição. A mobilização de grandes volumes de concreto para utilização em curto intervalo de tempo. Então, essas seriam as situações. A gente vai parar por aqui e continue outra aula para falar um pouco de estaca raiz. Até!